Ele só quer saber de jogar videogame com os amigos? Vai, olha lá. Ah, legal. Tá impedido de novo. Ah, legal. Me sinto insegura, pois ele não se preocupa em arrumar emprego. O que fazer com um marido assim? Pra ele tá bom, né? Na cabeça dele tá cômodo, não tá fazendo nada de errado, né? E ainda, a vida deles era uma novela? Os personagens dessa novela são bem reais e estão aqui conosco. Cheguei lá e assisti o primeiro filme e logo dei de cara com um filme pornô. Depois de um bom tempo, alguns anos depois, com 16 anos, que eu fui começar a buscar prostituição. Na questão sentimental, eu era muito frágil. Eu acreditava literalmente em príncipe encantado. Qual será o final dessa história? Olá, alunos, sejam bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Hoje nós vamos ter aqui uma novela da vida real, porque é tanto problema que parece drama de televisão. E os personagens principais dessa saga estarão aqui com a gente para contar cada detalhe dessa novela. Mas antes, vamos ajudar uma aluna que está com um problemão. O problema dela parece ser exatamente do tamanho da imaturidade do marido. Vamos conferir na simulação. Sempre fui tranquila, mas já tem um tempo que algumas atitudes do meu marido me incomodam. Oi, amiga, tudo bem? Sério? Ai, acho que não, Ju. Vou ficar vendo minha novelinha aqui. O Bruno também não tá em casa. É que toda semana ele joga videogame com os amigos. Vai, olha lá. Ah, legal. Tá impedido de novo. Ah, legal. Não duvido nada que ele vai voltar tarde hoje. Isso se ele voltar hoje. Acontece que quando ele sai pra jogar videogame, ele dorme nos amigos e só volta pra casa na noite do dia seguinte. Com a Camila não tem essa, não. Acho que ela não liga de eu estar aqui jogando. Não tô fazendo nada de errado. Eu sei que ele não me trai, mas não gosto que durma fora. Poxa, ele é meu marido. Eu esperava mais companheirismo. Tô errado? Não. 2h da manhã já. E aí? Bora jogar mais uma? Bora. Não é possível. Exagerando você não tá, mas você está exagerando em deixar isso acontecer, em não fazer nada. Porque enquanto você fica reclamando com a sua amiga ou com as outras pessoas e você deixa acontecer, ele vai se acostumando com aquilo. Para ele tá bom, né? Na cabeça dele tá cômodo, não tá fazendo nada de errado, né? A gente percebe aí dois acomodados, né? Tanto ele quanto ela, com respeito a essa situação. E a gente viu aqui na simulação, eu não estou fazendo nada de errado, não é uma coisa errada, mas a maneira como isso está acontecendo. E pelo que você falou, amiga, você não expôs para ele nitidamente, claramente como você se sente. E isso tem que fazer parte do relacionamento. Existem coisas que são óbvias, há coisas que são óbvias, mas mesmo assim eu tenho que falar. Eu tenho que dizer como é que eu me sinto com respeito a alguma coisa que a Cíntia faz, ou ela tem que dizer como se sente com respeito ao que eu faço. É o que tem que acontecer. Então, ele faz isso porque ele pode, porque você permite, porque não há um posicionamento da sua parte. Não espera a ficha dele cair, porque normalmente a mulher ela espera que o homem entenda o que ela está pensando. Ela quer que ele entenda assim, que ele olhe e fale, não, ela não está gostando disso que eu estou fazendo. Só que isso não vai acontecer, porque na cabeça dele não está fazendo nada de errado. E existem pessoas que dizem assim, poxa, eu queria tanto que partisse dele, seria tão bom se partisse dela. É verdade, seria muito bom, mas tem coisas que se você não falar, se você não expor, nunca vai partir da parte dele ou dela. Então, exponha o que você está sentindo, fale para ele o que você quer e com certeza vocês vão resolver essa situação. E fala de um jeito bacana também, não é sentar e você ir em pé falando que não gosta e tal. Não, fala de um jeito bacana que ele vai entender, isso é importante. E se você estiver passando por alguma situação que está atrapalhando o seu relacionamento, conte pra gente. Nós teremos o prazer em ajudar você. Entre no site da Escola do Amor Responde e mande a sua mensagem. E agora vamos ao tema principal de hoje, quando a vida amorosa vira uma novela. Os personagens dessa novela são bem reais e estão aqui conosco. O Renan e a Kelly, sejam muito bem-vindos ao programa. A vida deles pode ser dividida por capítulos e tudo começa bem lá atrás, na infância e adolescência. Capítulo 1, parte 1. A minha infância foi assim, até os 8 anos foi aquela vivência família, né? Meu pai cristão, minha mãe cristã, sempre me ensinando ensinamentos da igreja, né?
Aí, a partir dos 8 anos, o meu pai, ele encontrou um saco que tinha várias fitas. Eu não imaginava que tinha ali, né, lá dentro daquelas fitas. Não sabia o conteúdo. E eu sempre gostei muito de filme, né, de assistir, eu sempre gravava, alguma coisa assim. Então, eu acabei verificando aquelas fitas que tinham lá. Daí, quando eu cheguei, né, nesse ponto de olhando cada fita, eu vi que umas tinham um conteúdo pornográfico. Aí eu fiquei na curiosidade. Aí quando chegou a noite, que eu fui assistir, eu comecei a assistir. Aí nisso eu comecei a me embarcar naquele universo. E eu não falava isso para meus pais, então eu comecei a criar tipo, uma dupla vida, a partir dos 8 anos. Quando chegou nos 13 anos, eu fui conhecer a bebida. Quando a gente, em grupinhos, né? A gente um dia, tinha um amigo meu que tinha uma aparência um pouco mais velha e ele conseguiu comprar bebida. Aí lá no nosso grupo a gente foi e começou a beber. Aí foi que comecei a embarcar. Com 8, a pornografia, e com 13 comecei a beber. Aí foi bem nessa período que eu comecei a beber também de formar a banda. Né? Comecei a formar uma banda de rock. Então a gente relacionou aquela vida de rock, a vida da pornografia com sexo, drogas e rock and roll. E o Renan vai conversar com a gente. Eu queria saber agora, o Renan, nesse primeiro capítulo, né? Como que você foi procurar na vida real aquilo que você assistia na pornografia? Por que isso aconteceu com você? Então, na verdade, é assim, né? Quando você começa cedo, né? Imagina, uma criança de 8 anos, ela tem uma fantasia. A cabeça da criança já é fantasiosa. Então, à medida que você vai conhecendo esse universo da pornografia, que você vai vendo diversos tipos de vídeos, você vai criando mais curiosidade. Né? Então, essa curiosidade chega até um certo ponto que parte para a realidade. Então, assim, a realidade não só minha, mas de muita gente que convive com a pornografia acaba caindo nesse contexto, né, de realidade. Então, você vê um vídeo, começa um vídeo pornô simples, um básico, e vai partindo para uns muito mais pesados, né, um conteúdo mais específico, né, assim, sujo, mais sujo, cada vez mais sujo. Então, você vai cada vez se envolvendo mais com aquela sujeira. É como um vício, né? É um vício. O viciado sempre quer algo mais e que cause um efeito maior. Exatamente. Era o que você buscava também. Exatamente. Só que não parou só nos vídeos, né? Você passou a querer experimentar na vida real aquilo que você estava assistindo. Porque assim, como eu iniciei com os 8 anos, né? Foi assim, meu pai, né, ele trabalha como zelador e ele achou um saco de lixo. Só que naquele tinha vários VHS na época, né? E eu sempre gostei de assistir muito filme. Então, cheguei lá e assisti o primeiro filme e logo dei de cara com um filme pornô. Eu me assustei na hora, né? E ficou aquilo na cabeça. Depois eu fui buscar. Depois de um bom tempo, alguns anos depois, com uns 16 anos, que eu fui começar a buscar prostituição. Então, eu ficava lá, me vendo com as prostitutas, na rua. Depois, com 18 anos, que eu comecei a dirigir, comecei a pegar a prostituta na rua. Então, assim, esse envolvimento, você vai entrando nesse universo. Então, nunca fica bom. Né? Cada vez mais você vai querendo conhecer e fazer coisas diferentes. Entendeu? Assim, eu me limitei muito na prostituição, mas aquilo, cada vez que eu me envolvia, me corria muito mais. Né? E nunca estava bom. E quanto mais você buscava, menos satisfeito você ficava. Queria sempre mais. É exatamente uma proporção. Quanto mais você vai, menos você tem. E como é que era a sua vida amorosa? Já que você tinha todo esse envolvimento, como é que era a vida amorosa? O sentimental, ele era destruído assim, né? Uma pessoa que eu ficava junto, que eu não conhecia desse meio da prostituição, né? Tinha relacionamento com amigos e tudo mais. Então eu criava um apego muito forte. Chegava até a ser sufocante. Então, às vezes, uma menina se relacionava comigo, ficava comigo, já terminava logo porque eu acabava sufocando demais. Que é o quê? É aquele você quer se relacionar, você quer uma vida legal, mas você sufoca a pessoa de tanto que você quer. Então, a pessoa não consegue acompanhar o seu ritmo, né? Aí acaba. Aí você vai, se frustra, aí você tenta outra pessoa, se frustra de novo. E você não entende o porquê. E, na verdade, a raiz está lá no fundo, né? Lá na infância. Que é onde começou tudo isso. Então, um dos motivos pelo qual você buscou essa vida, esse refúgio, também era por causa das suas frustrações. Isso. Só que você, continuava frustrado? Sim. Assim, à medida que você vai buscando, você vai frustrando mais. Você se relaciona com a pessoa, você frustra. Então, por mais que você se dê bem com a pessoa,
internamente você está frustrado. Achava normal aquilo, assim, pelo fato de você ter visto os vídeos, de ter caminhado por isso, você achava normal? Sim, Minha vida é assim, todo mundo é assim. Exatamente, você fica acostumado, né? E a sociedade prega ainda uma questão que é normal, é comum. Uma pergunta, Renan, como é que era a sua rotina no dia a dia? Você trabalhava, você estudava? O que você planejava na sua vida? Na verdade eu não tinha uma rotina, né? Assim, como eu era jovem, né? Eu ia para a escola, estudava, conseguia um emprego, né? Trabalhava, só que eu não tinha aquele rendimento, assim, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Até comentava com ela. Uma vez ela perguntou para mim, o que você quer ser? Qual que é o seu futuro? Eu posso morar numa casa, ganhar um dinheirinho, tá ótimo. Só isso, limitado. Por quê? Você não consegue criar uma perspectiva. Você não consegue criar uma linha de vida. Tipo, não, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, eu quero chegar lá. Não. Então, a minha rotina mesmo, eu já não conseguia construir esse sonho. Então, eu trabalhava para ganhar o dinheiro, para gastar o dinheiro. Então, eu gastava com os amigos, pagava, vamos sair, eu pago para todo mundo. Eu pagava lá a bebida, enfim, a gente gastava na prostituição. Então, assim, eu não consegui construir nada, tanto que até num período, né, com 18 anos, eu servi o exército, né? Eu fiquei 3 anos lá, quando eu saí, eu recebi uma boa quantia de dinheiro. Eu não vi esse dinheiro. Ele foi torrado em prostituição, droga e bebida. Pode pedir o que você quiser aqui, tá na minha conta, falou? Isso aí. Agora, vamos nós dois, né, Morena? Fechar essa noite com chave de ouro. Isso. No momento que a pessoa está na festa, está com mulheres, está com amigos, normalmente as pessoas têm um sorriso estampado, né? Mas e depois que isso acabava? Quando você estava sozinho em casa? Porque é nos bastidores que a gente se confronta com a nossa verdadeira realidade. Exato. E aí? É uma dor, né? Você coloca a cabeça no travesseiro, você repensa. O que eu estou fazendo? Então, isso é um sintoma da depressão. Exato. Né? E como é que você descobriu que tinha essa depressão? Muito tempo depois que eu casei, a gente foi fazer uma consulta, né, com um psiquiatra e ele viu que eu tinha depressão e ansiedade. Tudo decorrente lá do passado. Então, assim, eu só fui descobrir toda essa dor, tudo que eu passava agora, né? E eu precisei passar por tudo isso. E, na verdade, a raiz era uma coisa tão simples, que talvez poderia ter sido evitada, entendeu? Então, assim, você vai vivendo em sociedade normal, todo mundo te vê feliz, um cara descontraído, um cara equilibrado, aparentemente, né? Na verdade, o lado interno que ninguém quer mostrar é o que você vê nas baladas, todo mundo feliz, sabe? Todo mundo bebendo, descontraído. Poxa, aquele povo é feliz, então para lá que eu vou. Mas a verdade é que é uma coisa momentânea, é algo ilusório que elas vivem, né? Só para tentar preencher aquilo que está vazio dentro delas. E como um viciado, né? Que está sempre querendo mais, Sim. Para efeitos maiores e quanto mais, entre aspas, melhor, só que é o contrário, quanto mais pior, né? Exato. A pessoa se sente numa situação que ela não consegue sair, então ela vai se entregando. Né? Esse convívio social também é um vício. Né? Assim, você vê, por exemplo, uma propaganda de bebida. Geralmente é festa, pessoas felizes. Opa, ali é felicidade. Bebida é felicidade. Então a sociedade já prega isso. Vai mostrar uma propaganda de uma vodka. Sempre festa, balada. Então, assim, a própria sociedade já cria esse vício. Curta a vida. Né? Curta a vida dessa forma. Curta a vida viciante. E, na verdade, você não está curtindo nada, você só está se destruindo. Né? Então, assim, isso é o que é pregado. É o que o jovem não vê. Ele encara como um desafio. Nossa, eu vou beber, vou curtir a festa. E é isso que é vida. Quando eu ficar mais velho, eu penso em casar. Né? Eu penso em resolver minha vida. Mas, na verdade, você está só se destruindo cada vez mais. E quando você for casar, que você vai ter mais problema ainda. Porque tem toda a bagagem, todo o acúmulo de tudo ruim que você foi trazendo para dentro ao longo dos anos. Isso. Então, nós ouvimos um pouquinho do primeiro capítulo né, da história do Renan. E agora a gente vai conhecer um pouco do outro personagem principal dessa trama, que é a Kelly. Né? Quem era ela antes de conhecer o Renan? A Kelly é a filha do meio de uma família de 3 irmãos.
Ainda pequena, ela perdeu o posto de caçula, com o nascimento do irmão mais novo, e se sentiu deixada de lado. Ao mesmo tempo que estava revoltada, se sentia culpada por ter esse sentimento. Nessa fase toda eu fiquei assim com aquela sensação, poxa, medo, angústia, culpa. E isso aí foi o que gerou todos os problemas depois internos que eu tive. Eu me tornei uma pessoa insegura, introspectiva. No colégio eu não tinha bons relacionamentos. Eles me chamavam a Kelly a estranha, né? Porque eu era muito diferente assim de todas as pessoas. A Kelly se cobrava o tempo todo por perfeição. Quando chegou na adolescência, eu coloquei tudo isso para fora. Então, eu era agressiva com os meus pais, eu era agressiva com as pessoas. Então, a impressão que as pessoas tinham é que eu era, assim, eram duas pessoas em uma. Até que eu conheci, aos 14 anos, uma pessoa que ele estudava num colégio, né, para ser um religioso. E como a gente não morava na mesma cidade, nós ficamos namorando ali por cartas durante mais ou menos 2 anos. Eu depositei tudo nele, eu sonhava que nós íamos casar, então eu comecei também a desenvolver aquele aspecto de ser assim, muito sonhadora, de imaginar que ele seria a pessoa que ia viver comigo pelo resto da vida, o príncipe encantado. O príncipe virou sapo e o relacionamento acabou. Depois disso, eu continuei engatando um relacionamento atrás do outro. Até que eu fui apresentada por uma amiga, né, da comunidade que eu participava. Ela me apresentou o irmão dela. E mais uma vez, eu já estava com 18 anos, mais uma vez eu depositei tudo sobre ele, tudo. Então, depois de todas essas questões, tudo que você passou, você começou a namorar. Sim. E como é que foi esse namoro? Quanto tempo durou? Eu já achei que eu estava numa fase que não podia mais ficar trocando de namorado toda hora, né? Então, me apaixonei por ele e, assim, 3 meses de relacionamento, ele falou pra mim, olha, eu não namoro dessa forma como você aprendeu. Que como seria? Né? Um namoro mais tranquilo, vamos dizer? Não, tinha que ser um namoro já com vias de fato. Uhum. Vamos dizer assim, porque eu venho de uma cultura, a minha mãe se casou com o primeiro namorado, eu tinha princípios. Só ter a relação íntima depois do casamento, exatamente. Você tinha esse pensamento. Exatamente. E ele já veio mostrando ele já que me não mostrou era assim, que olha, não vai dar para ser dessa forma. Como e você com aprendeu. certeza, porque você não queria ficar sozinha. Exatamente. O que aconteceu? Eu cedi e tive a relação com ele. Olha como a carência é perigosa, que deixa a pessoa vulnerável a outras pessoas, como aconteceu com você. A pessoa ela vai se entregando, vai se ferindo, vai se machucando, vai acumulando uma série de outros problemas, decepções e frustrações. Ela era uma pessoa antes e, por conta de toda essa carga negativa, se torna uma pessoa totalmente diferente, machucada, magoada, depressiva, que eu acredito que foi o que aconteceu com você. Exatamente, aconteceu. Nem eu e nem ele estávamos bem internamente. Então, nosso namoro era regado a brigas, né? Então, toda semana tinha uma briga, tinha problema. Então, a gente terminava e voltava, terminava e voltava. E isso foi se tornando, assim, muito pesado para mim. Eu fui desenvolvendo uma depressão por conta disso. E eu não aceitava terminar esse relacionamento, porque como foi o primeiro, então teria que ser o único. Então eu tinha que casar com ele de qualquer jeito, tinha que ficar com ele para sempre. Eu já nem pensava mais na questão do sentimento, eu já pensava assim que era uma questão de honra mesmo. Eu não me via mais convivendo com outra pessoa, namorando de novo e tendo outra relação com outra pessoa. Então eu travei ali. Aquele foi o grande problema da situação. Foi aceitando tudo que vinha, mas pelo fato de não, exatamente. Eu tenho que manter isso firme, né? O que eu quero, né? Exatamente. Mesmo sendo infeliz. Mesmo sendo infeliz. Os nossos princípios eram diferentes. Eu vinha de uma criação e vinha de outra, mas tinha que unir. Então aí juntava aquela questão do controle que eu já tinha dentro de mim e eu tinha que controlar aquela situação, aquela relação e tinha que dar certo, eu tinha que fazer dar certo. E agora um drama que acompanhou a vida dos dois nessa fase, que vai ser o nosso segundo capítulo da novela da vida real, que é a depressão. Com 1 ano e meio de namoro, mais ou menos, eu entrei na faculdade. Isso fez com que eu desse uma amenizada assim, naquele sofrimento do relacionamento. A gente já não estava muito bem mesmo. Então,
eu resolvi terminar o namoro. Só que ele insistiu tanto, que, assim, eu não fiquei nem um mês separada dele, eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei grávida, né? Pela primeira vez. E aí, foi assim, eu acho que ali foi um dos fundos de poço que eu tive, porque eu não aceitava ter tido um relacionamento, uma relação sexual com uma pessoa com quem não estava dando certo. Eu perdi o controle da minha vida. Quando eu tentei fazer alguma coisa por mim, eu perdi de novo, porque eu não tinha plano, eu me achava uma menina ainda. Eu nem me via como adulta, de repente, um bebê. Estava totalmente fora dos seus planos, né? Mas assim, nem passava pela minha cabeça ser mãe. Eu nem imaginava, assim, talvez para 30 anos, né? Mais 10, 12 anos para frente. De repente eu estava aí grávida, muito nova. Eu não tinha condições de continuar a faculdade, porque eu passava muito mal, né? E aí nós ficamos ali, né? Aqueles 9 meses, assim, os piores possíveis. Por quê? Porque ele também não estava preparado para ser pai, né? Apesar de ele ser 4 anos mais velho que eu, ele também não estava, não era o momento para nenhum dos dois. Nós não tínhamos condições de casar, então eu estava na casa dos meus pais. Continuei na casa dos meus pais, então já foi mais difícil ainda para eu aceitar. Como foi para os seus pais quando viram essa notícia? Foi muito difícil, porque eles já tinham aquela visão, ela é uma pessoa mais cabeça. Lembra lá, quando eu era criança? Não, ela é mais, ela sabe o que ela quer. Eles pensavam isso, mas na verdade não era, né? Na verdade, eles depositavam até uma confiança muito grande em mim. E eu por ser muito comedida, né? Eu queria ser comedida, então eu acabava passando essa imagem de que jamais eu iria fazer algo errado. Então, eles ficaram assim chocados, mas eles não rejeitaram, eles me acolheram, eles cuidaram de mim. Mas assim, eu comecei a ter depressão já ali. Eu chorava assim noites assim inteiras, porque eu queria o pai da minha bebê do meu lado, eu queria que ele colocasse a mão na minha barriga. E ele não vinha, ele se afastou muito de mim e as nossas brigas pioraram. Então, às vezes, meu pai me pegava no meu quarto, no colo, e me levava para dormir com eles dois na cama. De tão difícil que era, assim, me ver sozinha, me ver grávida. E por que você aceitava sempre o que ele falava? Ele colocou uma condição no início do namoro, você aceitou. Você terminou e ele te implorou para voltar e você aceitou. E por que você sempre aceitava? Então, eu não tinha, apesar de eu querer ter o controle sobre tudo, na questão sentimental eu era muito frágil. Eu acreditava literalmente em príncipe encantado. Então eu estava sempre, desde muito nova, sempre procurando esse príncipe. E eu achei que ele se encaixava pela beleza física, né? Quando nós não estávamos brigando, ele era amoroso, ele era carinhoso. Ele não tinha muita coisa para me oferecer, mas para mim isso era tudo. Era ser bonzinho, ser romântico, ser carinhoso, de tão carente que eu era afetivamente. Então, quando eu tentava dizer não, eu já não conseguia mais, porque aí vinha pelo outro lado, né, do sentimento, de eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você, nós vamos ter uma casa, aquela coisa toda. Eu acreditava, então eu voltava atrás, eu não conseguia seguir em frente. É um caso que mostra claramente aquilo que a gente fala sempre, né? O maior problema na vida amorosa é o sentimento. É a pessoa se entregar ao sentimento ignorando tudo aquilo que ela está vendo. Porque desde o início você viu que não era a pessoa certa para você. A condição que ele colocou já mostrou isso. E o tempo foi passando e você foi se entregando cada vez mais, porque no fundo tinha aquela ideia, um dia esse sapo vira príncipe. Eu achava que eu ia mudar, que com a minha força, com a minha boa vontade, ele iria se transformar naquilo que eu achava que era melhor. Você pensou que a criança talvez fosse mudá-lo também, ou que a gravidez, agora ele vai acordar porque eu tô grávida, a gente vai ter um filho? Sim, sem dúvidas. Nossa, eu tinha certeza que a partir desse bebê tudo iria dar certo. Só que a partir do momento que eu contei para ele, estou grávida, tudo se transformou. E olha, foi horrível, porque assim, quando se encontrava a gente brigava. E aí eu tinha que cuidar da gravidez, eu estava trabalhando, aí eu não podia mais fazer a faculdade e eu tinha vontade de morrer. Era muito difícil até falar sobre isso, né? Porque nos momentos de crise em que eu chorava muito, eu falava isso para minha mãe.
Falava, eu preferia não ter nascido. E diante disso tudo que você vivia, como é que você chegou ao fim desse relacionamento? Depois que a bebê nasceu, as coisas mudaram bastante para mim. Eu me apaixonei por ser mãe, né, por cuidar. Então, eu passava muitas noites sozinha. Ele, na verdade, ele veio uma vez ficar comigo. Para ele, era visitar um bebê. Para mim, quando ele vinha, já não era mais tão importante Você quanto conseguiu antes. transferir a carência dele para a criança. Exatamente. Então, ela se tornou a minha companheira. De até dormir junto, assim, né? Então, aos 7 meses dela, eu resolvi terminar. E depois disso, quis ficar sozinha, estava satisfeita? Imagina. O que aconteceu? Eu tinha um plano de ter uma família. Tinha um plano. Então Ainda estava ali o plano, né? Tava faltando mais uma figura, o pai. O plano era bom, né? Ter uma família e ser feliz, mas para executar esse plano... Tava difícil. Tava difícil. Difícil. E eu precisava ter mais um personagem, que era um pai, né? Isso. Então, eu reencontrei um ex-namorado lá da infância, né? Nem morava na mesma cidade. E ele falou, bom, eu tô indo morar aí, né? Vamos ficar juntos. A gente já namorou, né? Já foi uma coisa tão bonita, né? E foi rápida com ele, foi antigamente? Antigamente foi um namoro de 2 anos, só que eu só vi 2 vezes, porque foi por cartas. Sim. Eu tinha essa questão aí de acreditar em príncipe encantado, que tudo era ali. Então eu escrevia aquelas cartas de 30 metros e mandava cartão e tal. Então eu achava que o que ele falava ali no papel era verdade. Então nem pensei. Compramos um apartamento, fomos morar juntos, sem casar, porque eu queria ter a família. Eu revendo tudo que a gente passou, sei lá, eu pensei que a gente podia ficar junto de novo. Nossa, eu não sei nem o que dizer. Kelly sempre teve uma obsessão de casar. Na verdade, assim, ela sempre quis ser desejada, sempre quis ser amada, ter uma família. E com isso ela buscava, né, ainda em outros relacionamentos, algo que ela nunca teve nos anteriores. As pessoas têm que entender que a vida amorosa não é esses filmes que você assiste, esses romances que terminam sempre com um final feliz. Não é isso, não. Vida amorosa não é só beijo e abraço, não. Existe a parte do sacrifício, existe a parte da anulação em alguns momentos, existe a parte que você tem que aturar um ao outro, as diferenças. Tem momentos que eu e a Cíntia, por exemplo, a gente concorda em discordar, não é? Exatamente. Porque nem tudo que do meu gosto é do gosto dela, e isso faz parte do casamento, do relacionamento. Mas as pessoas anulam tudo isso, elas estão contaminadas, envenenadas por esse amor. Né? Porque o que a gente falou, isso é vida real. Mas as pessoas estão tão envenenadas com isso por assistirem tanto filme, assistirem filmes, novelas, e ali mostra uma coisa que não é a vida real. Mostra ali, eles se conhecem, aquela coisa linda, e passa por um momento difícil, mas depois tudo se torna um final o feliz, final né? feliz. Né? Mas aí elas acham que isso tem que acontecer na vida delas. Né? Isso é um amor burro, não é um amor inteligente que nós temos mostrado aqui. Você vê que é um erro atrás do outro, um erro depois do outro. E aí, quando foram morar juntos, qual a grande ideia que vocês tiveram? Um filho. Um filho. Vamos ter um filho. Já tinha um? Eu tinha uma filha já com 2 aninhos, né? E ele falou assim, eu quero ter um filho, porque eu quero que cresça junto. Você não achava precipitado, não, né? Na época, não. Na época, eu queria só ter uma família. Eu não pensava em nada. E nessa segunda gravidez, então, foi tudo maravilhoso, deu tudo certo, tudo como você estava planejando, aquela família perfeita. Não. Primeiro porque, a partir do momento que a gente foi morar junto, que eu fui conviver com ele, mesmo estando grávida, eu comecei a perceber que ou era eu ou era ele, que não era muito fácil de conviver. Então, a gente começou a não dar certo. A gente já começou a ter brigas ali, no dia a dia. Eu já esperava isso. Acredito que quem está em casa também, porque foram pulando todas as etapas. Você não sabia quem ele era. Eram 2 estranhos dentro da mesma casa que agora iam conhecer os defeitos uns dos outros, que é o que as pessoas fazem. Elas querem que dê certo fazendo tudo errado, tem que acordar, meu Deus do céu. Cíntia, é assim que funciona. As pessoas começam a se conhecer. Olha, gostei de você. Vamos morar juntos. Isso, um mês depois. Um mês depois. Um mês depois. Temos a brilhante ideia de
de morar junto, porque vai dar certo. Não, não vai. Não tem como dar certo. Elas querem resultados diferentes, mas fazendo sempre as mesmas coisas. Esquece os filmes que você viu, os desenhos. Você não vai beijar um sapo e ele vai virar um príncipe. Na melhor das hipóteses, você vai conviver com um sapo para sempre. Agora você estava descobrindo que aquele príncipe de encantado não tinha nada. Não, nem um pouco. E nem você, desculpa, não era aquela princesa que você achava que era. Não, não, de jeito nenhum. Então, no dia a dia que eu fui perceber. E aí, com um mês, eu descobri uma traição dele, mas uma traição virtual. Eu nunca tive certeza de se ocorreu mesmo fisicamente, mas foi uma traição virtual, onde ele se declarava para a ex-namorada dele. Né? Só que eu estava grávida. Eu já não estava gostando muito da convivência com ele. Aí, na hora, eu falei, e agora? A partir disso, eu comecei a me sentir presa. Presa, assim, eu falava, peraí, eu quero resolver, mas eu não posso mais resolver. O outro relacionamento eu terminei, eu estava na casa dos meus pais. E agora? Esse eu me enrolei de um jeito que eu já não tinha, não era tão simples para resolver. Com filho de um, depois um filho de outro, sozinha e com um monte de coisas envolvidas na vida financeira e tal. Então, eu já não tinha mais como resolver. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou tentar aprender a perdoar. E ele te tratava como? Ele era muito, assim, duro comigo. E com a gravidez e tal. Então, eu tive que aceitar muita coisa para poder levar aquilo adiante, porque eu não podia mais destruir a família, entendeu? Então, nossas brigas eram assim as piores. E toda vez que eu brigava, eu relembrava a traição. Então, eu levei a gravidez até o final e, assim, com depressão. Então, ia fazer terapia com psicólogo e tudo, né? Mas, assim, não resolvia, porque o problema era a quebra da confiança que aconteceu. Quer dizer, o tema, como você viu aí, é a novela da vida real. Agora você vai entender por que é novela da vida real. Você queria se separar. Sim. O que aconteceu quando você disse, agora eu vou me separar? Bom, o bebê nasceu, então eu já estava com 2 bebês praticamente, né? Aí eu comecei a me sentir muito mal mesmo com ele, então eu fui morar com a minha mãe por um tempo, né? E eu passava muito mal, me sentia muito mal, não conseguia me alimentar e tal. Eu falei, bom, tô com uma depressão muito profunda, comecei a fazer de tudo, aí psicólogo, psiquiatra, tomava remédios e tal. Você ficou doente? Chegou a ficar doente? Então, eu fiquei doente. Doente da alma, né? Eu estava muito doente. Mas quando eu comecei a ficar um pouquinho melhor, eu falei, bom, agora eu vou ter que encarar isso daí, eu vou ter que resolver. Então, eu chamei um advogado para resolver a questão da separação. Mas aí eu descobri uma coisinha se mexendo na minha barriga. Então, quando eu fui ver, eu tinha mais um bebê. Só que eu já estava grávida de 5 meses. Agora, deixa eu entender. Você estava grávida de 5 meses. Vamos fazer continha aqui. Vocês estavam tendo brigas, né? Um se degladiando com o outro. E mesmo assim, vocês tinham intimidade? Um dia só aconteceu essa intimidade. Então, eu estava passando mal na casa da minha mãe ali por 4 meses, 5 meses, eu achando que eu estava realmente muito doente. Na verdade, eu estava esperando um bebê. Aí foi acho que a terceira loucura que eu fiz na minha vida. Foi que eu falei para ele, falei, olha, eu tô esperando mais um filho e tal. Ele falou, eu acho que a gente não pode, você não pode ficar sozinha agora, porque agora são 3. Então, a gente tem que tentar de novo. E eu aceitei mais uma vez. Então, eu não posso perder a minha família. Exatamente. É a única oportunidade que eu tenho de família hoje, é ele. Então, eu achei que o terceiro filho viria para salvar toda a história. E ele também achou, ele também pensou isso. Só que, assim, eu não amava ele. Na verdade, eu não aprendi, nesse tempo todo, eu não aprendi a amar. Porque eu ainda estava magoada lá, com aquele problema lá de trás. E quanto tempo durou toda essa ilusão? Então, eu fiquei, ao todo, com ele, eu fiquei 3 anos. Porém, entre... Nessa segunda tentativa, né? Com o terceiro filho, sim. Durou quanto tempo? 1 ano, porque o bebê nasceu. E aí, quando ele nasceu, eu comecei a ter, assim, a perceber que eu estava tendo pânico. Aí, de repente, eu comecei a não conseguir mais me alimentar. Acorda, Kelly. Olha como você tá magra. Isso não tá certo. Esse não vai ser seu fim.
Seus filhos precisam de você. Ela tinha um relacionamento muito conturbado, que acabou desenvolvendo a depressão, e ela chegou até o ponto de ficar anorexa, né? Parou nos 39 quilos. Eu fiquei muito mal. Aí eu falei, bom, agora eu já cheguei num ponto que se eu não fizer algo por mim, eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou deixar 3 crianças, né? O caçula tinha 1 aninho, entendeu? Então, eu tive que tomar uma decisão. E aí, como assim? A gente separou, voltou, eu falei para ele, olha, saia de casa, vamos nos separar. E ele foi totalmente diferente, talvez porque ele achou que eu não estivesse levando muito a sério. Então, quando ele saiu realmente de casa, aí eu comecei coloquei o apartamento à venda, comecei a agir mesmo, comecei né? a agir, fazendo terapia, tomando medicação, e eu tive que fazer um tratamento muito longo para poder, eu estava muito desnutrida, né? Então, para eu poder retomar a minha saúde, o meu foco era cuidar da minha saúde. Então, agora separada dele, você começou a cuidar de você. Exatamente. Só que aí eu vendi o apartamento, doei imóveis e tal, e voltei para casa da minha mãe, só que agora com 3 crianças. Agora vocês de casa vão ver o próximo capítulo, porque chegou a hora de finalmente os nossos personagens se conhecerem. Capítulo 4, onde o Renan conhece a Kelly. E a gente volta agora com o Renan, que falou pra gente anteriormente que saiu do exército, recebeu uma boa quantia, que sumiu, né? Exatamente. O que aconteceu depois disso? Então, logo que eu saí, né, eu torrei toda essa quantia e fiquei desempregado, né? Então, onde ela trabalhava, tinha um amigo meu que trabalhava também, né? Então, ele comentou comigo, você não quer trabalhar lá? Né? Ajudar a gente lá, porque uma pessoa foi embora, você não quer ocupar esse lugar? Eu tenho interesse. Aí eu fui lá. Justamente no dia que eu fui lá começar o primeiro dia, eu conheci a Kelly. Eu já olhei, né? Nossa, que bonita, né? Quem que é essa moça? Ah, é a Kelly, mas ó, ela é casada. Então tá bom, né? Então não vou me envolver. Só que depois de um tempo, né? Acabei descobrindo um dos técnicos que trabalhava com a gente lá. Ele falou pra mim que ela estava solteira. E foi tipo o momento que ela tinha acabado de separar, né? Aí que foi que eu comecei a observá-la, né? Eu comecei a paquerar ela, né? Mas você já tinha sossegado? Então, não, eu tava, né, porque no meu estado, eu tava numa depressão já, né? Então, assim, eu tava naquela coisa de relacionar e desapegar, relacionar, a pessoa não querer, ficar chateado, triste, sempre muito triste, né? Então, quando eu conheci ela, eu tava nesse estado. Só que eu queria aparentar uma pessoa feliz, então eu era totalmente seguro. E a sua primeira visão com ele, como é que foi? Eu achei muito estranho. Ele tinha um cabelo estranho, ele tinha uma aparência estranha. Quando ela me conheceu, eu tinha um moicano. Bem roqueiro mesmo. Estranho, né? Só um pouco. Eu tinha uma barba grandona aqui, até bota. Bem diferente. Uma barba assim, e todo de roqueiro, jaqueta de couro, todo aquele estilo roqueiro. Não era um príncipe, né? Não. Que você idealizava. Você não era um príncipe ali, mas... A aparência, assim, era bem estranha, era muito diferente, assim, de tudo que eu procurei a vida inteira. E na época você tinha 25 anos, né? E você 21. Isso. E como é que era essa questão da maturidade entre vocês dois? Eu achava ainda que se alguém quisesse ficar comigo com 3 crianças, era bom, tava ótimo, né? Eu aceitaria. E quando você tomou conhecimento dos 3 filhos? Eu apaixonei por eles. Porque assim, na verdade assim, né? Eu tinha aquele pensamento revolucionário, né? É tudo contra, né? O revolucionário é tudo contra, qualquer tipo de sistema ele vai contra. Então ela tinha me apresentado aquela situação, né? Eu vi aquela oportunidade, eu falei, peraí, ali é uma oportunidade de eu mudar a minha vida também, né? Eu fui nesse pensamento, então ela me apresentou os filhos. E quando estava nesse relacionamento com ela, a pornografia, a prostituição ainda fazia parte da sua vida? A prostituição não, mas a pornografia ela continuou, né? Assim, só que ela não sabia, né? E a sua família era contra esse relacionamento? No começo foi bem contra. Por quê? Por conta dos filhos, por conta dela ser uma pessoa mais velha, por conta de eu ser um menino, que a família conhece, né? Sim. Sabe que as manias que a gente tem, os costumes. Então, não casava. Era tipo o padrão de 2 vidas que não casavam. Mas os problemas não vinham só da família que era contra.
Eles, apesar de jovens, já tinham muita bagagem acumulada. E é justamente sobre isso que vamos falar no capítulo 5, que começa agora. E aí você teve coragem para falar do seu passado, para ser mais sincero com ela? Então, na verdade, foi numa situação que eu acabei revelando meu passado. Foi, né, que a gente acabou tendo a relação, né? E eu fiquei com medo de deparar ela com aquela vida. Eu me entreguei também naquela relação e eu vi que ela tinha filho, tinha uma família. E nisso também, dentro da minha carga de vida, eu era apaixonado por uma outra menina. Isso bem da infância mesmo. E eu fiquei com aquela paixão, carregando ao longo do tempo. Então eu fiquei com medo e quis terminar com ela. Aí ela surtou. Como assim você vai terminar comigo? Imagina. Não, você não pode terminar comigo. Eu falei, não, mas você não vai querer aceitar a minha vida. Né? A vida que eu tenho, tudo que eu faço, você não vai querer continuar comigo. Eu sou uma pessoa muito errada para você. Ela falou, não, mas que tão errado você é? Aí foi que eu falei, que eu era usuário de droga, que eu bebia, que eu tinha uma vida totalmente errada, que eu era apaixonada por uma outra pessoa. Mesmo assim, ela ainda buscou me ajudar. Naquele momento você tirou sua máscara, você sentiu na obrigação de falar para ela do seu passado e você falou tudo? Não falei tudo porque eu não entrei na parte da pornografia. Falou só uma parte. Eu falei a parte Porque esse era o lado obscuro. Exatamente, né, esse era um lado que só eu guardava. Né? Era uma coisa íntima, é o oculto da gavetinha lá que ninguém sabe que existe. Então você falou das drogas, do seu passado, dos relacionamentos que você teve. E qual foi a sua reação? Bom, eu pensei, já que eu me entreguei para ele, né, já era o terceiro na minha vida, o que é um passado de drogas perto de tudo isso? Perto do meu plano de ter uma família. E sempre o mesmo plano, né? Eu simplesmente minimizei tudo que ele me falou. Eu nem pensei que ele pudesse um dia talvez até retornar ao vício. Eu não parei para pensar nisso. Aí com 3 meses de namoro, nós resolvemos morar juntos, até porque como eu estava na casa da minha mãe, então não tinha mais como ficar saindo para ficar com ele. Eu também não queria levar ele para lá. Então a minha mãe também olhava assim, ela achava ele meio novinho, assim, ficou uma coisa meio estranha. Assim, então eu falei, bom, vamos, eu vou alugar um apartamento pra gente poder se encontrar mais vezes e tal. E ele falou, não, então eu vou morar com você, eu vou morar junto com você. E aí nós revelamos pra família. E foram felizes? Não. Qual foi? No começo foi bem difícil, porque eu não entendia nada de casa. Ela, como ela já tinha mais experiência na casa, né, até questão financeira, costumes de casa, organização, então ela ficava muito à frente. E eu era um meninão que, peraí, eu faço, mas eu não quero fazer isso, né? Eu não tô afim de fazer isso. Pra quê? Eu não levava muito a sério. Eu ia ensinando tudo pra ele, eu ensinava a fazer comida, eu ensinava a lavar roupa. Vocês tiveram, assim, um momento de sentar e ter uma conversa franca? Tivemos, sim, algumas, mas toda vez que eu falava, ele chorava. Então, eu comecei a não dar tanto valor nele como homem. Não passava segurança, né? Exatamente. Eu me tornei uma pessoa mais insegura, só que agora eu tinha que levar adiante de qualquer jeito. Essas conversas que você chorava, falava sobre o quê? Coisa simples, por exemplo, você não está cuidando do dinheiro da nossa casa. Aí eu entrava, não, mas eu sou incapaz, eu não consigo. Né? Eu nunca aprendi isso na minha vida, eu sempre vivi assim. Você é melhor que eu, ele Você é melhor que eu, você é mais inteligente que eu, então você sabe fazer isso direito. E eu lá, sempre depressivo. Né? Na verdade era questão de depressão. Já vi com a depressão, né? Exato, então eu olhava aquela situação, via aquela família, tinha uma certa responsabilidade também, que as pessoas olhavam e falavam, agora você é o pai, né? Agora você tem que prover essa família. E eu me sentia incapaz, tipo, peraí, o que eu fiz, né? Agora eu estou numa família, gosto das crianças, gosto dela, mas eu não consigo prover. Vocês estavam ficando cada vez mais distantes, acredito. Na verdade, assim, aparentemente, eu pelo menos não percebia, né, que estava ocorrendo uma distância. Mas eu percebia que tinha algo errado com ele. Então eu ficava provocando para ver se saía aquela coisa de dentro dele. Por exemplo, eu falava a pior coisa possível e ele não reagia. Aí olha, tem que agir assim, 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 assim. Eu tinha que passar por escrito para ele. Ele fazia exatamente o que eu mandava. Eu mandava literalmente nele. Mas ele não demonstrava que discordava de mim algo e tal. E eu ficava, você falava, mas tem alguma coisa errada. Porque ele tá anulado, eu sabia que eu estava anulando ele,
Mas eu sabia que eu fazia isso por necessidade, mas eu não entendia o que estava errado com o Renan, que eu não conseguia descobrir, eu não conseguia perceber, sabe? E ele, assim, às vezes ele ficava no cantinho dele, sabe? Então, o que tinha tanto de errado? O que era esse errado? Era a minha vida obscura, que eu não tinha revelado. Era uma coisa que martelava na minha cabeça, né? Só que eu guardava. Então, às vezes, quando ela me cobrava, falava alguma coisa, tem que fazer assim. Não, tudo bem, eu faço. Fazia, só que às vezes eu não concordava com muita coisa ali, mas eu, não posso estourar, né? Eu vou ficar aqui. E eu ficava lá segurando. Em algum momento você queria voltar para sua vida antiga? Para Sim, rock and roll, para ex-namoradinha? Vários momentos aconteceram. Só que eu olhava a minha situação. Eu não posso voltar, né? Eu não posso simplesmente sair da família e abandonar, né? Mas eu tenho essa vontade, eu tenho essa pendência, né? De voltar lá atrás. E você continuava com a pornografia? Continuar em paralelo. Quer dizer, não era algo do seu passado, né? Exato. Assim, na verdade, assim, não era com a mesma frequência que era antigamente. De vez em quando eu via, mas não era com a mesma frequência. Mas estava lá, né? Estava presente, estava ali, não no dia a dia, mas eu estava sempre focando ali. E tinha outros agravantes. Como eu tinha a banda de rock, eu tinha encerrado a banda de rock, né? Só que eu continuei tocando guitarra. Então, no momento que eu tocava, eu voltava lá atrás de novo, naquele tipo de vida. Então, eu nunca tinha me desprendido. Eu ficava lá e ficava aqui. Ficava lá e ficava aqui. Eu acho que assim, hoje, né, vendo, as coisas vieram à tona mais pra frente porque eu ocupei bastante o tempo durante esses anos todos. A gente estava sempre planejando uma coisa diferente. Então, como o casamento foi, nossa, vamos fazer um evento. Então, ficamos aí 2 anos e meio planejando. Então, talvez por isso que o Renan não explodiu antes, mas teve assim umas 2 vezes assim ao longo desses anos que eu peguei algumas coisas de pornografia no celular dele e aí nossa, fiquei muito chateada. E quando foi que ele explodiu? Ele só explodiu depois que passou o casamento, que aí a gente deu aquela relaxada e aí ele foi com tudo para a vida anterior. O que foi o estopim disso tudo, né? Foi num período em que eu voltei a falar com os amigos dessa época, né? A gente até conversado e tudo mais, acho que passou tanto tempo, né, de relacionamento com vocês, não tem problema vocês conversarem. Aí foi que a gente marcou um ensaio, tocamos junto, vamos tocar, fazer um show, ia pra lá, bebia. Eu até incentivei. Foi a pior coisa que eu fiz, foi ter voltado. Existem situações que algumas pessoas ficam se testando, né, Cíntia? Eu sou um homem diferente, uma mulher diferente. Mas você não deve se testar em momento nenhum, ainda mais se você sabe que naquele antro, com aquelas pessoas, naquele ambiente, propicia algo do seu passado. Existem decisões que têm que ser radicais justamente para não acontecer o que aconteceu com você. Você voltou para aquela vida? Eu não cheguei a exercer aquela vida, né? Mas eu estava sempre em contato. Vamos fazer um grupo de WhatsApp, vamos montar o grupo para a gente jogar bola. Né? Então, começava a conversar, naquele grupo começava a mostrar foto do passado. Então, aquilo começou a trabalhar na minha mente, aquele passado de volta. Aí foi um dos momentos que eu comecei a me revoltar contra a família. Olha, a história de vocês é uma novela mesmo. Mas será que finalmente eles iriam enxergar que precisavam de ajuda? Ou iam continuar agindo sempre na base da emoção? É o que a gente vai saber agora no capítulo 6 da história de hoje. Agora a pergunta que todos querem saber: quando foi, Renan, Kelly, que a ficha caiu, que vocês se depararam com a realidade e decidiram, precisamos de ajuda? Foi no momento que houve uma traição minha, uma traição virtual, né? Foi da mesma forma que ela também viveu no passado, eu acabei tendo contato com uma menina por WhatsApp. Na verdade, aí que começou a estourar tudo, né? Aí eu comecei a agredi-la. Eu não queria mais cuidar das crianças, eu não queria mais ter vida em família. A gente chegou num auge assim de brigas para separação assim extrema, né? Então, ali que foi que a gente, depois que a gente até ouviu falar da terapia do amor, que a gente parou e pensou, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quando a pessoa sofre o mundo dela sofre um abalo, é aí que ela para, não é esse conto de fadas que eu pensei, eu preciso
de uma ajuda, eu preciso mudar a minha situação. Você que conheceu a palestra primeiro? Sim, eu já conhecia antes, eu já acompanhava os vídeos, né? Eu sempre tinha essa questão de o Renan ser uma pessoa anulada, então eu ficava pesquisando sobre o assunto para entender o que eu estava fazendo de errado. Então eu fiquei um ano ali vendo e tal, mas a gente nunca tinha ido pessoalmente. Nunca decidiu vir para a palestra? Não. Olha, desculpa, mas isso acontece muito, né? Pessoas que acompanham o programa, tanto pela TV como pela internet, acham, né, bacana, vem essas histórias, meu Deus, que história surpreendente, mas não tomam a atitude de dar esse passo para buscar ajuda, porque até se você... identificam com a história, né? Perfeito, olham para o passado das pessoas que contam aqui, elas estão vivendo no seu presente, mas não tomam essa atitude. Quando você decidiu vir para a palestra, como é que foi a primeira palestra que você participou, o que você ouviu, como é que trouxe, qual o efeito que isso trouxe para você? Então, na primeira vez que eu vim, o Renan já tinha começado a mudar. Então, eu comecei, falei, bom, agora a gente vai ter que ir, porque eu comecei a perder o controle. Falei, alguma coisa está acontecendo. Eu nem imaginava que pudesse ter outra pessoa envolvida, né, na vida dele. Eu nem imaginava. Mas eu falei, bom, ele deve estar passando por uma crise existencial, então vamos lá. Eu forcei ele a ir. Né? Os dois foram juntos? Nós fomos juntos. Nós fomos por 2 vezes juntos antes de eu descobrir a traição. Né? E ele foi muito assim, ele foi irritado, ele foi resistente. Como ela acompanhava as palestras, né, pela internet, às vezes ela mandava um link. Olha, assiste aí, tal, vai ser bom pra você. Eu assisti, mas não, isso aqui não é pra mim, né? Ela tá achando que é, mas não é. Então, eu sabia como é que era o conteúdo, mas quando a gente veio pra cá, eu falei, não é pra mim. Né? Isso não serve para mim. E foi a primeira vez que a gente veio, que foi essa primeira resistência. Na segunda vez foi a mesma coisa. Eu falei, não, pra quê, meu? Isso aqui não é para mim, né? Eu não preciso mudar. Eu não tô com problema nenhum. Vindo nas palestras, você viu que tinha que mudar, decidiu mudar. Sim. E eu acredito que você... Foi assim, foi gradativo, né? Passo por passo. Exato. Assim, foi assim que caiu minha ficha mesmo, que entendi onde estava o meu erro, foi numa palestra que o Renato falou, era sobre arrependimento e remorso. Que o remorso é um sentimento, o arrependimento é uma questão de você decidir. Foi ali que aí caiu minha ficha, né? Eu tenho que me arrepender de tudo isso que eu fiz no meu passado. De escolhas, de prostituição, eu tenho que me arrepender. Então foi ali, a partir do momento que eu comecei a tomar as decisões. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Vocês estão na palestra desde setembro. Desde agosto, né? Desde agosto. Porque nós viemos por 2 vezes em agosto e em seguida eu descobri a traição. E aí foi que virou tudo de ponta cabeça. Só que agora você tomou uma outra atitude. Ao invés de terminar esse relacionamento e ir para outro, eu vou consertar as coisas dentro de mim. Não é isso? Na verdade, eu nunca tinha percebido que eu tinha problemas. Eu sempre estava vivendo para a família, para os filhos, para consertar o Renan. Eu não percebi que eu não estava bem desde lá de trás. Acredito que, como aconteceu com ele numa palestra, os seus olhos se abriram. Sim. E você viu que você tinha que mudar também. Exatamente. Então, de agosto para cá, vocês têm vindo às palestras. Eu acredito que você confrontou com ela, falou para ela todo o seu passado também. Sim. Teve esse momento? Sim, aí eu contei, né, da questão mais aprofundada da prostituição. Foi difícil. Foi difícil, não foi fácil. Claro. Assim, quando você decide realmente tomar essa decisão, você mede tudo que você tem. E a maior prova de que você é um novo homem é que você tem coragem de falar do homem que você foi. Exato. Porque só consegue falar da mudança quem mudou. A pessoa fica constrangida, fica com vergonha, não vai falar de algo que ela ainda faz, que ela ainda é. Então você está falando agora de quem você era e do que você fez. É o novo Renan, falando do velho Renan. Claro que na hora não foi fácil para você, mas aquilo que você recebeu na palestra também te deu condição de ver a mudança dele, de perdoar e de mudar também. Nós fomos atendidos também, né, em particular, não só tivemos o atendimento, não só viemos assistir a palestra, né? Não só na palestra coletiva, mas no atendimento. Fomos acompanhados, né, durante bastante tempo. A gente recebeu todo o respaldo que precisava para conseguir se manter. E eu para conseguir ter o desejo de perdoar. E é isso que eu acho bacana, né? Porque assim, você chega aqui, você tem uma estrutura que vai te acolher. Como é que é o casamento hoje de vocês?
Ai, hoje tá tudo bem, nossa. Porque hoje eu tenho um homem. Na verdade, eu não tenho mais um filho, né? Eu tenho uma pessoa do meu lado, uma pessoa que hoje ele tem uma responsabilidade grande, assim, ele é mais sincero, né? Ele é sincero, ele fala a verdade. Antes eu falava e ficava, o que está acontecendo com ele? Ele não me contava, agora ele me fala, olha, aqui eu não achei certo o que você falou, aqui não está legal, aqui está legal. Então ele vai me posicionando de como ele está por dentro. A compreensão a respeito. Como é que é a Kelly hoje? Ela mudou, assim, ela está mais compreensiva comigo também, me apoia, não obriga ou manda. Ela me sugere, apoia, olha, vamos fazer dessa forma, o que você acha? Né? Então já consigo abrir o meu campo para eu conseguir até expor minha ideia. Tipo, não é melhor assim? Então a gente vai construindo, né? Ela mudou demais. Que maravilha. Quer dizer, esse capítulo da vida de vocês ainda está sendo escrito todos os dias, né? Sim. É uma mudança, é gradativo, é progressivo. Por isso, continuem sempre empenhados nas palestras, colocando em prática aquilo que vocês têm recebido. E agradeço a vocês por terem vindo aqui e falar, né, sobre essa história que hoje é feliz. E aquela questão, a gente não pode parar, né? A gente não pode desistir. Por exemplo, você chega num ponto que você pode até se acomodar. Tipo, não vou mais. A gente fica um dia sem vir, às vezes uma quinta-feira acontece alguma coisa, na semana a gente já sente uma diferença. Então hoje eu consigo olhar para toda a história e entender por que eu errei. Então tá muito mais fácil. Então hoje quando eu percebo que eu tenho para esse lado, e ao ponto de querer errar de novo, eu já falo, peraí. Antes você estava cega, né, de tantas coisas, você depender das outras pessoas. Hoje a visão, ela está aberta, né? Olha, totalmente diferente. Parabéns para vocês, eu posso dar parabéns, são ótimos alunos, mesmo. Continuem colocando em prática e obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. E vocês viram como a vida desse casal mudou, né? Eles continuam escrevendo a história deles, eles continuam indo em frente e isso que é o mais importante. E assim como aconteceu com eles, você também pode mudar. Não existe nada impossível, é só tomar uma atitude. A atitude que eles tomaram de participar dessas nossas palestras que acontecem todas as quintas-feiras. Você pode se programar para estar com a gente já na próxima quinta-feira. Acontece em 3 horários. Eu e o Cucato damos a palestra à tarde. A Cris e o Renato da manhã e da noite. Você só precisa vir. Tem creche para os seus filhos, estacionamento e você não paga nada por isso. Anote aí o endereço. Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Nós esperamos por todos vocês lá e não venha só por vir. Venha determinado a colocar em prática o que você vai receber. Por algum tempo o Renan veio resistente. Não venha resistente. Nós garantimos para você, se você fizer a sua parte, a sua história também terá um final feliz. Tchau! Se você não arrumar tempo para o amor não terá tempo para você. Isso é fato. Você anda tão atarefado com a sua carreira que na sua agenda não existe espaço para conhecer alguém. É trabalho demais. E dividir a vida com uma pessoa pode atrapalhar os seus planos. O tempo é inimigo de quem tem problemas com o amor. Se você não tem tempo para cuidar do seu casamento, consequentemente terá tempo para o divórcio. Se você não tem tempo de investir na sua vida amorosa, terá tempo para as frustrações. A vida passa rápido e envelhecer na solidão certamente é triste demais. Dê tempo para o amor e ele lhe retribuirá. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita.